Tá, bom, aí tudo bem. Então, alguém quer falar mais uma coisa? Nosso querido trio de consultores, tá tudo bem? Depois eu quero falar de uma revelação aí que ele prometeu falar pra gente aqui ao vivo, tá? Ah, Mas tá. continua, depois você me chama pra perguntar isso. Tá bom. Então, bom, os Anunnakis estão vivos até hoje, Sim. estão deteriorados, vivendo em bunkers subterrâneos, ou na Antártida também. Em alguns pontos isso aí. Tá, e aí existem humanos que os servem. Exatamente. Esses humanos, assim, ao longo da história, devem ter sido centenas de humanos que têm que alimentar esse ser, servir as necessidades básicas. Como é que funciona esse atendimento? Ele se alimenta de quê? É igual nós? Sim, eles são como se fossem seres humanos grandes. 3 metros de altura. Maiores, isso. 3, 4 metros talvez. Não tem nenhum cuidado especial, assim. Não, nenhum cuidado especial. Tá, Tá bom, eles seriam como se fosse, sei lá, um grande líder de uma nação, um presidente que tem seu corpo de assessores ali que... Exatamente, mas com a diferença que eles têm tecnologias muito mais avançadas. Né, se você vê Estados Unidos, outros países, de repente a nossa eletrônica não existia, só existia a elétrica aqui. Aí apareceram aquelas histórias de alguns presidentes estarem se encontrando com seres, né, que foram relatadas, algumas reuniões secretas. Naquela mesma época surge o transistor, porque foi uma tecnologia trocada com essas raças, diferentes raças, né, são 5 raças, não é só os Anunnaki. Trocaram essa tecnologia, surgiu o transistor, surgiu a eletrônica, surgiu o desenvolvimento de uma série de coisas. Então a nossa tecnologia deu um salto com a tecnologia deles. E eles ainda estão muito na frente tecnologicamente que a gente. Então, assim... Então o transistor foi uma tecnologia importada ou concedida pelos Anunnaki. Não sei se foram os Anunnaki ou se foram as outras raças. Já me falaram isso. Eu já ouvi um professor de eletrônica de faculdade comentar que a era dos transistores foi... Ele acreditava que tinha sido uma informação enviada por raça alienígena, porque foi um salto tecnológico. Assim, a humanidade pulou de ter uma lâmpada para começar a montar computador. Sim, na verdade o que prova isso não é nem o salto tecnológico. É porque como que o ser humano pesquisa? Você faz um estudo, deu certo, deu errado. Foi certo, deu errado. E você tem ali o catálogo de tudo que funcionou, que não teve. Então tudo que você fez para chegar até onde você está hoje chegou a essa conclusão. O transistor não existe. Não teve, ele simplesmente surgiu. Ele simplesmente apareceu. Tipo, então o cara acertou demais, né? Ele falou assim, eu vou pegar aqui, sujar com silício o negócio aqui, e puf, acertei de primeira, deu certo, vamos fabricar. Não tem sentido. Porque não teve o processo de descoberta. Não, é isso que você quer dizer. não teve a pesquisa. Não é que nem a lâmpada, por exemplo, que ele foi trabalhando, Exatamente. errando, acertando. E nessa época já existia a ciência, a academia, que fazem relatórios de pesquisa de tudo que está dando certo e dá errado, porque isso é um manual para você lá na frente saber como evoluir ou não a coisa. O transistor não tem isso. Ele já surgiu pronto. E é uma coisa revolucionária, que não tinha indícios que levavam a isso. Então, alguém entregou essa informação. Faz sentido. Tá, então, tudo bem. Então, nós temos os nossos Anunnakis aqui na Terra, que são a gente pode chamar que são os Anunnakis terráqueos. Sim. E existem os Anunnakis que estão no planeta deles. Sim, no local de origem deles. Que seria... Falam de Nibiru. Falam, né? É um nome famoso que virou meme na internet. Sim, O Vagnão, inclusive, era fã de Nibiru, mas o Vagnão já meio que nem está mais entre nós, inclusive. Mas a questão do Nibiru, nossas pesquisas indicam uma coisa um pouquinho diferente. Em vez de ser um planeta gigante, que faz parte, né, de... Planeta X também já fala. Planeta X, que entra no sistema e tal, e que tem a atmosfera que precisa de ouro, segundo o Zecharia Sitchin, né? Quem quiser pesquisar, gente, sobre os Anunnaki, pesquisam ou os autores acadêmicos, eles têm a vantagem de serem neutros e de não inventarem a parte que eles não sabem, mas tem a desvantagem de que quando aparece alguma coisa que é muito fora da realidade, muito revolução científica, eles falam isso não pode ser verdade porque isso nunca existiu. E pesquisem um outro autor que se chama Anton Parks. Ele é franco-alemão. Ele tem alguns livros em inglês e os outros todos em francês. Esse cara, ele tem alguns livros que são canalizações dele, que eu não levo a sério, que são os primeiros 3 livros dele. Depois ele entra numa parte de livros de pesquisa, um que se chama Éden, um que se chama... tá ligado aos mistérios de Ísis, o outro A Última Marcha dos Deuses, que são com documentos e traduções. E ele é muito bom porque ele é neutro. Ele apresenta, ele bate a foto da tabuleta de argila, coloca lá, escreve a tradução embaixo como se fosse literal,
Depois ele coloca embaixo o que os tradutores interpretaram daquilo, diferente. Depois ele coloca a interpretação dele, porque ele é a favor ou contra a interpretação dos outros tradutores. Então eu acho ele muito neutro, porque ele te dá de condições de, num primeiro instante, você mesmo fazer a sua interpretação a partir da literal, depois você concorda ou discorda com os outros. Eu acho isso admirável numa pesquisa, você ter essa neutralidade, apresentar um lado, outro e tudo mais, e não inventar coisas de uma parte que você não tem provas. Né? Mas as tábuas de argila, a língua que está escrita lá é aquela cuneiforme. Cuneiforme, exatamente. Exatamente. Mas a gente consegue traduzir bem aquilo? Olha, existem muitos tradutores, e se você pega os textos desses diferentes tradutores, eles são extremamente semelhantes. Então eu poderia dizer que existe uma precisão muito grande nessas palavras. O texto é muito igual, é um detalhe ou outro de interpretação que muda entre diferentes tradutores. Né? Então, assim... Então você considera que é confiável? Eu considero confiável, menos essas partes que não tem a prova, que houve, né, como a o canalização, que falou, não, isso aqui foi isso aqui, mas cadê a prova? Eu vou mostrar para você. Já faleceu, né, não tem mais como mostrar, mas nunca mostrou. Essa parte do vou mostrar é que eu acho duvidosa. E tem um livro que todo mundo fala muito, que é o livro Perdido de Enki, que é do Zecharia Sitchin. Falaram aqui, o livro Perdido de Enki. Gente, esse livro é uma novela, ele é uma invenção. Todo mundo coloca esse livro como se fosse a revelação, porque foi o próprio Deus ditando a história dele. Gente, ele coloca no início em letras bem pequenas, que não dá pra ver, que aquilo é uma ficção. O que ele pegou? Ele pegou uma outra coisa que ele achou na tablete de argila, mas o conhecimento que ele tinha e as invenções dele, fez um mix daquilo tudo e ele conta uma ficção, uma história fictícia. O Enki nunca editou a história para aquela pessoa que escreveu e é exatamente o que ele falou. Isso não é verdade, é um livro de ficção. Pesquisadores sabem que isso é um livro de ficção e muita gente considera como sendo a verdade. Não, gente, é um livro de ficção.